Vamos lá? A vara da correção, da sabedoria. Mas a criança entrega a si mesma com a sua mãe. Discipline seu filho. E este lhe dará paz, dará grande prazer à sua alma. Então, o que a palavra de Deus está dizendo? Que a vara da correção, ela tem resultado. Ela livra a criança até do inferno. Até do inferno. Quantos aqui já levou umas varadinhas de vez em quando? Eu também. Mas aqui, quando a palavra de Deus fala vara, ele não está falando só vara física, está falando da correção na hora certa. Entendeu? Se eu estou na sala de aula e vejo que aquela criança está indisciplinada e trazendo um mau comportamento para todos aqueles que circundam ele, o que eu vou fazer? Eu vou neutralizar aquele espírito maligno. Eu vou neutralizar aquela falta de disciplina. Você está me entendendo? Desde trocar ele de lugar, né? Eu posso trocá-lo de lugar. A única coisa que eu não posso fazer, e eu creio que vocês nunca fizeram, um professor de escola bíblica dominical, um professor de culto infantil, ele nunca coloca criança para fora. Ele nunca coloca a criança para fora. Ele nunca fala assim, ó, desce e vai ficar com sua mãe e seu pai. Quem já fez isso? Eu já fiz isso. Vocês são com vergonha? Não, né? Não, né? Eu já fiz isso. Mas passa uma péssima impressão quando eu faço isso. Quando eu vejo que uma criança está indisciplinada na sala de aula e eu não consigo resolver aquele problema, então é mais fácil para mim fazer o quê? Me livrar do problema. Mas Deus te chamou para resolver o problema. Amém? Deus te chamou para resolver o problema. Então o que você vai fazer? Você vai ter dinâmicas, agora nós vamos estar trabalhando isso com você, dinâmicas para que isso não venha acontecer. Para que essa criança não venha sair da sala de aula, né, porque você não teve domínio. Certa vez eu estava na sala de aula e o menino estava atrapalhando muito a aula. Então eu peguei esse menino e troquei ele de lugar. Mas ele é aquele menino que aonde vai, ele deixa o seu rastro, né? Então eu coloquei ele em um lugar e ali ele continuou a fazer bagunça. Tirei ele dali e coloquei no meio das mais aplicadas da sala. E ali ele começou a fazer bagunça, futucar. E eu vi que ali estava presente naquele menino um espírito maligno, um espírito de rebeldia, que veio para a sala de aula só mesmo para bagunçar. E como eu era imaturo ainda, eu não tinha muito domínio na questão de proteção espiritual, e porque o mau comportamento da criança tem também a ver com o estado espiritual da criança, e eu não me atentava a isso. Mas eu não tirei ele da sala de aula, continuei ministrando, ministrei, porque quando eu estou ministrando, as crianças que estão atentas, elas vão querer participar comigo. Então quando eu pego um visual, eles querem segurar o visual. Se eu pego um cartaz, eles querem me ajudar no cartaz. Se eu estou no momento de louvor, eles querem vir para frente e ministrar louvor. Amém? Mas essa criança indisciplinada, ela não tem o direito de participar dessa forma. Por quê? A criança que faz bagunça, ela não ganha o bônus. O bônus é ajudar o tio Marcelo. O bônus é ser o ajudante do dia. O bônus é ter direito a beber água, ter direito a ir no banheiro. Isso é bônus. Então uma criança indisciplinada na sala de aula, ela não tem direito a bônus, porque bônus são conquistas. Amém? Porque se você não traçar algumas regras da sala de aula, a criança pensa o seguinte: lá não tem regra, então eu vou ditar as minhas regras. É o que a palavra de Deus fala. Se a criança entrega a si mesmo, vem vergonhar a sua mãe. A criança não pode ser entregue a si mesma, ela não pode se autodisciplinar. Então aquele menino, mesmo assim bagunçando, mesmo sabendo, né, a respeito do que nós estávamos preparando para ele, mesmo assim ele fazia bagunça. Aí
quando acabou a aula, ele queria levantar para ir embora. Eu falei, não, peraí, eu vou mandar um por um. E sempre eu mando, né, eu libero as crianças, não libero assim, bateu o sinal, aí sai igual na escola, né? Aí sai arrastando as cadeiras. Não, não faça isso. Você vai mandar de forma ordenada. Você vai mandar dos mais quietinhos aos mais agitadinhos. Amém? Por quê? Quando você começa a mandar, liberar os mais quietinhos, os mais agitadinhos, vai começar a se ligar. Poxa, a Joaninha, ela foi mandada, foi liberada primeiro porque ela é comportada, né? Joãozinho foi liberado primeiro porque ele decorou o versículo bíblico. Aí eu fui o último porque eu aprontei na sala de aula, né? E ele vai entender isso. E nesse dia eu comecei a liberar dos mais quietinhos para os mais agitadinhos, e aquele menino eu deixei por último. Aí depois que todos saíram, aí ele levantou e falou, não, pera um minutinho, vou te liberar agora. Fui, juntei minhas coisas, juntei meus visuais. Tio, falta eu ainda. Eu falei, não sei, pera um minutinho. Juntei tudo, liberei tia Gil. Aí eu sentei perto dele, puxei a cadeira e sentei de frente para ele. E queria, quando você pega a cadeira e senta na frente dele, fala, ih, fiz alguma coisa errada. Sentei na frente dele. Ele olhou para mim assim, meio desconfiado. Eu segurei na mão dele e falei, cara, tio Marcelo ama você. Você é a pessoa mais importante dessa sala. Mas por que ele era mais importante? Porque ele era a criança que mais precisava de nós naquele momento. Tio Marcelo gosta muito de você. Você é muito importante para nós. Mas hoje você atrapalhou, tio Marcelo. Hoje você atrapalhou o seu coleguinha de receber Jesus. Você atrapalhou o seu coleguinha de ter um encontro com Deus. E eu não quero, filho, que isso se repita mais. Eu quero fazer um acordo com você. Próximo domingo, você vai ser o meu ajudante. Aí ele não entendeu nada. Porque o ajudante era quem? Era o mais comportado. O ajudante era quem? Aquele que decorava o verso bíblico. E ele era totalmente ao contrário. Então nesse menino eu usei uma psicologia inversa. Aquilo que ele não esperava foi o que ele conquistou. Então esse menino, eu orei com ele, liberei ele, e ele foi todo felizão, como diz minha filha, né? Todo felizão para casa. Aí chegou em casa, mãe, você não sabe, o tio Marcelo falou que o próximo domingo eu sou o ajudante do dia. Eu sou o ajudante do dia. É, a mãe, como assim? Você se comportou bem? Imagina, você se comportou bem? Poxa, que legal. E esse menino, a mãe dele conta para nós, que esse menino começou a estudar todos os dias a lição. Antes ele não estudava a lição, mas agora que ele tinha uma responsabilidade, ele começou a estudar a lição e começou a ler a Bíblia. Então durante essa semana, foi a semana que ele mais se aplicou, porque ele tinha uma responsabilidade. Porque agora ele era o ajudante do tio Marcelo, e o ajudante tinha uma cadeirinha que ficava do meu lado, e era aquela criança que me ajudava a segurar os visuais. Então aquela criança começou a se sentir útil. Começou a se sentir útil naquele momento. No dia que esse menino veio para ser o nosso ajudante, ele veio todo engomadinho, todo arrumadinho. E ele se sentiu, poxa, vale a pena ser comportado. Vale a pena ouvir o que o tio Marcelo está falando. A disciplina, ela precisa ser aplicada com muito amor. Alguns aspectos na sala de aula contribuem para que essas crianças venham ter um mau comportamento. E muitas vezes nós, professores, contribuímos para que eles venham a se comportar mal na sala de aula. Pode passar? Olha ali,
algumas causas básicas para o mau comportamento da criança na sala de aula. Muitas vezes o aspecto físico da sala de aula contribui para que isso venha acontecer. Muitas vezes eu tenho uma sala de aula, né, bonita, organizada, legal, mas nem todo mundo tem uma sala assim. Muitas vezes eu permito que minha sala se torne um depósito de entulho. Não tem? Não tem? Quando acaba o bazar, teve um bazar, né, no sábado, aí eles não tiveram tempo de guardar tudo, leva lá para a salinha das crianças. Aí as crianças chegam para estudar, tá aquele monte de trambolho lá. Fizeram uma construção na igreja, sobrou um saco de cimento, leva lá para a sala das crianças. A criança percebe que tem algo diferente na sala dele, porque a criança ela acha, né, que aquele ambiente é um ambiente exclusivo dele, ele não está errado. Outra coisa também que atrapalha é muitas vezes uma cadeira que faz barulho, um ventilador que faz barulho, um ar-condicionado que não está funcionando. Como última célula, um ventilador pode atrapalhar essa criança. Imagine eu ministrando aqui e um ventilador rodando e fazendo rec. A criança vai prestar atenção em mim? Vai prestar atenção no ventilador. Está entendendo? Então, se eu sou um professor, né, que tenho essa responsabilidade, a primeira coisa que eu vou fazer, eu chego pelo menos 20 minutos antes, né, na minha sala e vou conferir cadeira por cadeira. Porque vai que uma cadeira dessa está com probleminha e chega uma criança um pouco mais cheinha, senta e cai no chão. Olha o BO que vai acontecer. Não pela questão de machucar, porque talvez nem machuque tanto, mas a vergonha que ela vai passar na sala de aula. E corre o risco dela nunca mais voltar para a sala, porque ela caiu naquela sala. Então você é precavido, vai lá, confere todas as cadeiras, confere se o ventilador está ventilando legal, confere se o ar-condicionado está tranquilo, está gelando no grau 18. Entendeu? Então você vai de forma antecipada conferir se o aspecto físico vai te ajudar ou não. Amém? Outra coisa, ensinos inadequados. Muitos professores não se preparam antes. Um professor ele precisa se preparar antecipadamente. Você vai ministrar domingo. Quando você vai começar a preparar seu material? Segunda. Aí você vai segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo você está tinindo. Mas tem muitos professores que deixam para se preparar quando? Na sexta. Vai ministrar domingo, começa a ligar. Tio Marcelo, você tem alguma coisa para mim? Eu vou ministrar domingo. Sábado. Sexta-feira. Como que essa pessoa vai conseguir ministrar alguma coisa com um dia de antecedência? Porque você precisa seguir um roteiro, né? O seu planejamento, o seu currículo, e nesse currículo tem lá qual história que você vai contar, quais visuais que você vai usar, qual música, quais são os louvores que vão ser aplicados, qual é o verso áureo, qual é o verso para decorar. Então tem toda uma dinâmica. Como que eu vou deixar para o último dia? Não tem como. Então muitas vezes o ensino do professor é inadequado. E a criança percebe quando você não estudou, amém? A criança percebe quando você não estudou. Repita comigo, a criança percebe quando eu não estou preparado. Vou contar uma história aqui, quem já ouviu, fecha o ouvido.